Minha saudação a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero ler aqui no livro de Números, capítulo 13, versículo 30, apenas para uma meditação, que diz assim: Então Caleb fez cair o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Isso aqui foi Caleb. Na mensagem Israel em Cades Barneia, eu quero pegar aqui uns pontos, pequenos pontos aqui. Eu quero pegar aqui um pouquinho, aqui, no parágrafo 13, apenas no final do versículo diz assim: E Caleb aquietou o povo diante de Moisés e disse: Vamos imediatamente e tomemos posse, pois o povo diante de Moisés Caleb aquietou o povo diante de Moisés e disse: Vamos imediatamente e tomemos posse, pois somos capazes de vencer. E possa o Senhor acrescentar suas bênçãos à palavra. E agora eu quero ler aqui uma mensagem, essa mesma mensagem mais radiante de Israel, em Cades Barneia. Nós vamos começar aqui no parágrafo 26, Israel em Cades Barneia. Quero começar já depois do começo um pouco do parágrafo, diz assim: Eles nunca perderam o seu pacto. Quem? Israel. Eles nunca perderam o seu pacto. Eles perderam sua liberdade, não o seu pacto. Israel nunca perdeu o seu pacto. Chegaram a perder sua liberdade, mas nunca perderam seu pacto. Quando Deus fez o pacto com Abraão, Isaque e Jacó, ele nunca jurou por si mesmo que ele salvaria Abraão. Ele jurou por si mesmo que ele salvaria Abraão e sua semente após ele. Dever de Deus manter esta promessa. É dever de Deus manter esta promessa. Então Israel nunca perdeu seu pacto. Ele perdeu aqui sua liberdade, mas não seu pacto. Então ele jurou por si mesmo que ele salvaria Abraão e sua semente após ele. É dever de Deus manter esta promessa. Ele está simplesmente tão obrigado com sua promessa em relação a você, tanto quanto foi com Abraão. Da mesma forma é conosco. Deus nunca tirou o pacto de nós. Ele nunca anulou o pacto. Nunca. Então, ele está tão obrigado com você, com sua promessa, em relação a você, tanto quanto foi com Abraão. Isto é certo. Se você é semente de Abraão, ele está obrigado à sua promessa, como ele esteve com Abraão. Isso é o que dá segurança para nós. Isso é o que dá confiança
e o que deixa nós satisfeitos e o que deixa nós seguros. É isso. Isto é certo. Se você é semente de Abraão, como você se torna semente de Abraão? Como você se torna semente de Abraão? Nós que estamos mortos em Cristo, levamos a semente de Abraão. Se você está morto em Cristo, você leva a semente de Abraão, mas tem que estar morto em Cristo para levar a semente de Abraão. Essa é a maneira. Nós que estamos mortos em Cristo, levamos a semente de Abraão. Diz a Bíblia, e somos herdeiros de acordo com a promessa. Assim que Deus simplesmente está tão obrigado com você quanto ele foi com Abraão. Não tem diferença. A mesma coisa como ele foi com Abraão. Se você está morto em Cristo, ele está tão obrigado com você como ele foi com Abraão. Diga que todo temor se tem ido. Deus não quer que você tema coisa alguma. Isso é verdade. Descanse solenemente no que ele disse. Isso é o que nós temos que fazer, meu irmão, minha irmã, está fracassado, e lembre disso aqui. O Espírito Santo vai lembrar todas as coisas. Olha, então, diz assim: o que precisamos hoje é de algum homem que aceite o desafio da hora em que estamos vivendo. Isto é o que precisamos. Homem que aceite o desafio da hora em que estamos vivendo. Isto é certo. Nos dias quando a discrepância e tudo mais tem se arrastado sob o nome de religião, sob o nome de salvação, o Evangelho e assim por diante, precisamos de alguém que seja levantado ante nós, como Deus levantou Moisés para tomar o lugar naquele dia. É isso que nós temos que ter hoje. A mesma coisa. Sim, eles não perderam o seu pacto. Nós nunca perdemos o nosso pacto. Porque Deus, quando faz um pacto, Ele não tira aquele pacto. Ele não quebra aquele pacto. Sim, eles não perderam o seu pacto. Eles perderam a sua liberdade. Agora aí é sério. Perderam a sua liberdade, não o seu pacto. Eles eram escravos, mas eles tinham um pacto. Eram escravos, mas tinham um pacto. Deus não tirou o seu pacto. Perderam a liberdade. Eram escravos, mas não perderam o seu pacto. Você veja o amor de Deus e o como Ele vela por a promessa dEle. Entenda, para que você não fracasse no caminho. Entenda. Olha, meu irmão, minha irmã, eles eram escravos, mas
o pacto ainda durava. Aleluia! O pacto ainda durava. E um dia, quando eles estavam gemendo e chorando ali sob o jugo dos capatazes do Egito, porque eles haviam se tornado escravos, mas escravos com um pacto. Com um pacto. Coisa boa é essa. Escravos com um pacto. Deus não tirou o pacto deles. Estavam gemendo, chorando ali sob o jugo dos capatazes do Egito, porque eles haviam se tornado escravos. Quero que você note que bonito quadro isto seria bom para os legalistas. Ouçam, Deus nunca veio e disse: agora, se vocês fizerem certas coisas, a graça de Deus providenciou um Salvador. Se vocês fizerem certas coisas, a graça de Deus providenciou um Salvador. Moisés, isto é certo. Moisés não foi trazido sob nenhuma condição, mas por graça soberana. Deus enviou Moisés por graça soberana. O que nós estamos precisando hoje é de ouvir essa palavra, essa pregação dessa maneira, porque senão nós estamos explodidos, estamos sucumbidos, estamos fracassados, tudo por nossa parte, não da parte de Deus. Então, Moisés não foi trazido sob nenhuma condição, mas por graça soberana. Deus enviou Moisés, não apenas um Salvador, mas a graça providenciou um libertador, sem nenhuma lei, sem coisa alguma, apenas a solene graça de Deus. Ele enviou Moisés para ser um libertador e um salvador da nação, para fazê-los para fora, trazê-los para fora do Egito. Aleluia, glória a Deus. Quando eu penso nisto, então eu começo a lembrar que o mesmo Deus que fez o pacto e que estava com o povo do Egito, no Egito, certamente que mesmo sob pressão, e a liderança que está na igreja hoje à noite, ele, pela graça do seu próprio ser, enviará um libertador. Estamos tão certos de que haverá um derramamento do Espírito Santo nestes últimos dias, tanto quanto estamos assentados nesta igreja hoje à noite. Tão certo como quando estamos sentados nesta igreja hoje à noite. Deus cumpriu o pacto com o seu povo sem que eles fizessem qualquer esforço, mas ele enviou livremente do céu pelo seu pacto com o povo, um ato de graça baseada na soberania de sua promessa. Ele enviou Moisés, e na mesma crise
quando o povo está na escravidão e sob todas as coisas o jugo do pecado, enfermidades e os problemas de hoje, tão certo quanto ele enviou Moisés a primeira vez, ele enviará Jesus uma segunda vez, quando a crise se levantou. Deus agiu em graça soberana. Ele tem que fazer a mesma coisa sob o mesmo ato, ou ele errou quando ele agiu lá atrás. Vê você? Entenda. Aleluia. Glória a Deus. Vê você? O que estou tentando dizer é o seguinte: o maior pecado que eu encontro na igreja hoje é a incredulidade. Este é o único pecado que há. Não há outro pecado senão a incredulidade. Você sabe disso aí. Eu sei disso aí. O único pecado que nós encontramos na igreja é a incredulidade. Cada pessoa sabe disso aí. Todos nós sabemos, como o irmão Brana disse aqui. Quanto disto há ali fora esta noite? Quão escuro está? Você não poderia dizer: está muito escuro. Isto não está ao alcance de minhas mãos. Tudo está escuro. Isso é a verdade. Agora há apenas uma forma de designar e determinar o pecado. Alguma forma, agora há alguma forma de designar e determinar o pecado. Não é porque você bate, bebe ou fuma, ou joga. É a forma de designá-lo, é que por você ser um incrédulo, você diz isto, não é a verdade, porque você joga, porque você mente, porque você rouba. Estas coisas não são pecado. Você joga porque você é. Isto é resultado do pecado, que é a incredulidade. É o resultado do pecado. E porque dentro de você habita um espírito diferente. Se você fosse um crente firme, estas coisas estariam tão mortas e escuras como a noite que está diante de você. Certamente, vê, estas coisas são atributos da incredulidade. Por isso que não está morta, porque são atributos da incredulidade. Em São João, no capítulo 3, Jesus disse: aquele que não crê já está condenado. Não tem chegado nem mesmo na primeira base. Então, estão
Estais condenado para começar. Isto não quer dizer que você tem que ter uma vara de medir em sua igreja. Se você faz isso, se você mede segundo estas regras, se você mede segundo aquela regra, muitas vezes as pessoas deixam de lado pequenas coisas como esta para pertencer a uma igreja, e as coisas ainda estão em seus corações e eles se vão de um lugar para outro e fazem isto. Agora, isto é a verdade. Isto é a verdade. Mas quando o homem tem cumprido os requisitos de Deus e tem nascido de novo do Espírito de Deus, estas coisas são tiradas de sua vida. Ele não quer fazê-las, não tem como, não tem desejo de fazê-las. Quando essas coisas é tirada de sua vida. Você poderia imaginar um pouco, ele vai até a palha, ele vai até a pilha de esterco e come. Eu não culpo, ele é um pouco. Isto é o que o faz fazer isto. Mas você nunca conseguirá que uma ovelha o faça, porque há duas naturezas. O porco tem uma natureza e a ovelha tem uma outra natureza. Coisa está nisso aqui. E tanto quanto você puder manter aquela mesma natureza naquele porco, não importa o quanto você tente limpá-lo, ele terá a mesma natureza, porque ele é um porco para começar. Isto é a verdade pura. E, portanto, muitas vezes levemos as pessoas para a igreja, fazendo deles membros e assim por diante, quando eles nunca foram salvos. Esta é a razão pela qual há uma tal confusão diante das pessoas. Eles não sabem aqui, eles não sabem qual caminho seguir. Não tem como saber qual caminho seguir. Eles veem as pessoas professando o cristianismo sem nenhuma diferença do mundo. Isso acontece porque a pessoa nunca entrou em contato ou nunca nasceu de novo, nunca aceitou o Senhor Jesus, nunca creu nele. Eles podem ter se
emocionado, porém podem ter dançado, podem ter gritado, podem ter falado em língua, porém podem ter feito todas estas coisas, mas nunca vieram a promessa de Cristo Jesus, e realmente não nasceram de novo em seus corações. Estas coisas desaparecem, nossa natureza é mudada e nasce uma nova pessoa. Agora, quando Moisés chegou a uma idade, ele se recusou a ser chamado de filho da filha de Faraó. Depois disto, ele matou o egípcio, mas Deus estava com ele em Midian e o trouxe de volta. E diante daquela sarça ardente, naquele dia, ele recebeu uma experiência que permaneceu com ele enquanto ele viveu. Aleluia! E como eu disse ontem à noite, assim direi hoje, quando aquele homem, não importa quão bem Moisés foi ensinado, quanta teologia ele conhecia, quão bom membro de igreja ele era, e ele teve uma boa professora, a mãe, melhor professora, a mãe. Ele cresceu sob cada preceito de educação que podia ser comprado. Ele era um filho de rei, mas ele, tentando por si mesmo, falhou em seu intento. Porém, 5 minutos na presença da sarça ardente, ele se tornou uma nova pessoa. Algo aconteceu. Não só com a fé na palavra da mãe, quando explicava para ele ali, ele matou foi um egípcio, mas 5 minutos na presença da coluna de fogo, Moisés, ele aprendeu uma experiência. Ele foi mudado na presença da sarça ardente. Ele se tornou uma nova pessoa. Algo aconteceu. E o que precisamos em nossos seminários hoje não é ensinar tanta teologia, mas uma experiência com a sarça ardente, onde homens inclinem-se diante de Deus e o encontrem face a face. Precisamos de um desafiante hoje, como tivemos naquele dia. O que precisamos é de homens e mulheres os quais
encontraram a Deus, sabem do que estão falando, não alguém tentando ensinar de algum livro de igreja ou de alguma teologia livre. O que precisamos hoje é de um homem que tenha estado na presença da sarça ardente e tenha nascido de novo e tenha sido mudado e tenha se tornado uma nova criatura. Este é o tipo de pessoa que precisamos hoje. Este é o tipo de pessoa que vai permanecer na linha do fogo, não importa o que venha ou vá. Estou encerrando aqui já. Depois que Moisés recebeu sua comissão, desceu ao Egito e libertou os filhos de Israel. E encontramos um grande erro e uma grande coisa, que como foi naquele dia, assim é hoje, quando encontramos que Moisés desceu e foi ao encontro dos filhos de Israel e os tirou de lá e os fenomenal aconteceu. O fenomenal aconteceu. Agora aqui está. Eu não quero te ferir, eu não quero sacudi-lo ou te arrancar o couro, pois eu desejo pregar a verdade. Há uma coisa a este respeito, irmão: a verdade nunca o fará popular, mas a verdade o fará homem, fará honesto. Esta é uma boa coisa. Bem, você não você não prefere ser honesto no que popular? Certamente que sim. Você não prefere ser honesto do que popular? Certamente que sim. Agora eu quero que você saiba que quando o fenômeno ocorreu, encontramos milagres, sinais e maravilhas. Quando eles saíram, a Bíblia diz que uma multidão mista saiu, um grupo misto de pessoas. Alguns deles eram crentes. Aqui é onde está toda a coisa. Vou terminar aqui. Alguns fingiram crer, alguns eram crentes, alguns fingiram crer. Os grandes milagres tinham sido feitos. As pessoas saíram professando serem crentes e eles não eram crentes. E esta é a razão para que há uma porção de problemas
Poderíamos colocar nosso dedo nisto. Há homens e mulheres os quais vão à igreja e professam ser crentes e eles não são. Eu tenho encontrado isto no púlpito, tenho encontrado isto na fila de oração, tenho encontrado isto em toda parte, onde os homens e mulheres vêm e dizem: eu sou um crente, e professam ser crentes, e eles não são. Esta é a verdade. Que a bênção de Deus lhe fortifique, se derrame o Espírito Santo sobre vocês, sobre mim. Em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.